Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Este é o sétimo vídeo da série semanal do livro Reflexões sobre Salmos, de C.S. Lewis. São 11 capítulos ao todo, então me acompanhe nessas 11 semanas. Apoie esse projeto se inscrevendo e curtindo o vídeo. Deus te abençoe. Capítulo 7. Natureza. Dois fatores determinam o modo como os salmistas tratam a natureza. Eles compartilham o primeiro fator com a maioria dos escritores antigos. O segundo foi, em seu tempo, se não absolutamente único, extremamente raro. Primeiro, eles pertencem a uma nação principalmente de camponeses. Para nós, o próprio nome judeu está associado a finanças, lojas, empréstimos de dinheiro e coisas do gênero. Isso, no entanto, data da Idade Média, quando os judeus não tinham permissão para possuir terras e eram levados a ocupações distantes do solo. Quaisquer que sejam as características que o judeu moderno tenha adquirido ao longo de milênios dessas ocupações, elas não podem ter sido as de seus ancestrais. Esses eram camponeses ou fazendeiros. Quando até mesmo um rei cobiça um pedaço da propriedade de seu vizinho, o pedaço é um vinhedo. Ele é mais como um nobre rural perverso do que como um rei perverso. Todos estavam próximos da terra, todos vividamente conscientes de nossa dependência do solo e do clima. Até uma época posterior, assim eram todo grego e todo romano. Desse modo, parte do que deveríamos chamar agora, talvez, de apreciação da natureza, não poderia existir naquela época. Toda aquela parte que é realmente o deleite do campo em contraste com a cidade. Onde as cidades são poucas e muito pequenas e onde quase todo mundo está na terra, não se tem conhecimento de nenhuma coisa especial chamada o campo. Assim, certo tipo de poesia da natureza nunca existiu no mundo antigo, até que surgiram cidades realmente vastas, por exemplo, a Alexandria. Após a queda da civilização antiga, isso não mais existiu até o século XVIII. Em outros períodos, o que chamamos de o campo era simplesmente o mundo, o que a água é para o peixe. No entanto, a apreciação da natureza pode existir, um deleite ao mesmo tempo utilitário e poético. Homero pode gostar de uma paisagem, mas o que ele chama de uma bela paisagem é aquela que é útil. Solo bom e profundo, muita água fresca, pasto que deixará as vacas realmente gordas e boas árvores. Sendo de uma raça navegante, ele acrescenta, como um judeu não faria, um bom porto. Os salmistas, que escrevem versos e não romances, naturalmente nos dão pouca paisagem. O que eles nos dão, muito mais sensível e prazerosamente do que qualquer coisa que eu já tenha visto em grego, é a própria sensação do clima. O clima visto pelos olhos de um verdadeiro camponês, apreciado quase como um vegetal poderia apreciá-lo. Visitas à terra e a refrescas, rega-lhes os sulcos, amolece-as com chuvas. De júbilo se revestem os outeiros, os vales se revestem de trigo, eles se regozijam e cantam. Salmo 65, 9 a 14. Em Salmo 104, 16, melhor no Dr. Moffat do que no livro de oração, as grandes árvores bebem até se saciar. Segundo, os judeus, como todos sabemos, criam em um Deus, Criador do céu e da terra. Natureza e Deus eram distintos. Um havia feito o outro. Um governava, enquanto o outro obedecia. Isso eu digo,
todos nós sabemos. Mas por várias razões, seu significado real pode facilmente escapar a um leitor moderno, se seus estudos não o conduziram em certas direções. Em primeiro lugar, isso é para nós uma platitude. Nós o tomamos como certo. Na verdade, suspeito que muitas pessoas supõem que alguma doutrina clara da criação subjaz a todas as religiões, que no paganismo os deuses ou um dos deuses geralmente criavam o mundo, que as religiões normalmente começam respondendo a seguinte pergunta: quem fez o mundo? Na realidade, a criação, em qualquer sentido inequívoco, parece ser uma doutrina surpreendentemente rara. E, quando histórias a seu respeito ocorrem no paganismo, muitas vezes são religiosamente sem importância, nem um pouco centrais para as religiões nas quais as encontramos. Elas estão à margem, no ponto em que a religião se reduz ao que talvez fosse percebido, mesmo à época, como um conto de fadas. Em uma história egípcia, um deus chamado Atum saiu da água e, aparentemente sendo um hermafrodita, gerou e deu à luz os dois deuses seguintes. Depois disso, as coisas se seguiram. Em outra, todo o senado dos deuses surgiu de Num, o abismo. De acordo com o mito babilônico, antes que o céu e a terra fossem feitos, um ser chamado Apsu gerou, e um ser chamado Tiamat deu à luz Lamu e Lahamu, que por sua vez produziram Anshar e Kishar. Dizem-nos expressamente que esse casal era maior que os pais, de modo que é mais como um mito de evolução do que de criação. No mito nórdico, começamos com gelo e fogo, e, de fato, com um norte e um sul. Em meio a tudo isso, de alguma forma, um gigante ganha vida, dando à luz, de sua axila, um filho e uma filha. A mitologia grega começa com o céu e a terra já existindo. Não menciono esses mitos para rir de desprezo por sua imperfeição. Toda a nossa linguagem sobre essas coisas, tanto a do teólogo como a da criança, é imperfeita. A questão real é que os mitos, mesmo em seus próprios termos, não atingem a ideia de criação em nosso sentido. As coisas surgem de alguma coisa ou são formadas em alguma coisa. Se as histórias pudessem, por um momento, ser consideradas verdadeiras, ainda seriam histórias sobre eventos muito incipientes, em um processo de desenvolvimento, uma história mundial que já estava em curso. Quando a cortina se levanta nesses mitos, há sempre algumas propriedades já no palco, e algum tipo de drama está acontecendo. Você pode dizer que eles respondem à pergunta: como a peça começou? Mas essa é uma pergunta ambígua, indagado pelo homem que chegou 10 minutos atrasado. Ela seria devidamente respondida, digamos, com as seguintes palavras: ah, primeiro 3 bruxas entraram, e depois houve uma cena entre um velho rei e um soldado ferido. Nota de rodapé. Lewis descreve o início da tragédia Macbeth, escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Fim da nota. Esse é o tipo de pergunta a que os mitos estão de fato respondendo. Mas essas perguntas completamente diferentes. Como uma peça se origina? Ela escreve a si mesma? Os atores vão inventando à medida que avançam? Ou existe alguém, não no palco, não como as pessoas no palco, alguém que não vemos, que inventou tudo e fez com que acontecesse? Raramente são feitas ou têm uma resposta. É evidente que encontramos em Platão uma clara teologia da criação, no sentido judaico e cristão. Todo o universo, as próprias condições de tempo e de espaço sob as quais existe,
é produzido pela vontade de um Deus perfeito, atemporal e incondicionado, um Deus que está acima e fora de tudo o que faz. Mas esse é um salto surpreendente, embora não feito sem a ajuda daquele que é o Pai das Luzes, feito por um gênio teológico esmagador. Não é a religião pagã comum. Bem, todos nós entendemos, é claro, a importância dessa peculiaridade no pensamento judaico de um ponto de vista estrito e obviamente religioso. Mas suas consequências totais, os modos pelos quais isso muda toda a mente e a imaginação de um homem, podem escapar-nos. Dizer que Deus criou a natureza, ao mesmo tempo que relaciona Deus e a natureza, também os separa. O que faz e o que é feito devem ser dois, não um. Assim, a doutrina da criação, em certo sentido, esvazia a natureza de divindade. Não percebemos facilmente quão difícil foi fazer isso, e mais ainda, continuar fazendo. Uma passagem de Jó, não sem sua própria tempestuosa poesia, pode ajudar-nos. Se eu vi o sol brilhando ou a lua andando em claridade, e meu coração foi secretamente seduzido, ou minha boca beijou minha mão, isso também seria iniquidade. Jó 31, 26 a 28. Não se trata aqui de recorrer, em um momento de necessidade desesperada, a deuses diabólicos. O orador está, claro, referindo-se a um impulso totalmente espontâneo, a respeito do qual você pode se ver agindo quase sem perceber. Prestar alguma reverência ao sol ou à lua é aparentemente algo natural, aparentemente inocente. Talvez em certas épocas e em certos lugares tenha sido realmente inocente. Eu acreditaria de bom grado que o gesto de homenagem oferecido à lua, às vezes, era aceito pelo criador dela, naqueles tempos de ignorância que Deus não levou em conta. Atos 17:30. O autor de Jó, no entanto, não estava nessa ignorância. Se ele tivesse beijado a mão para a lua, isso teria sido iniquidade. O impulso era uma tentação do tipo que nenhum europeu sentiu nos últimos 1000 anos. Mas, em outro sentido, a mesma doutrina que esvazia a natureza de sua divindade também a torna um índice, um símbolo, uma manifestação do divino. Devo recordar duas passagens citadas em um capítulo anterior. Uma é a do Salmo 19, em que o sol que busca e purifica se torna uma imagem da lei que busca e purifica. A outra é a do Salmo 36. Ó Senhor, tua benignidade chega até os céus, tua fidelidade alcança até o firmamento. Tua justiça é como as mais altas montanhas, teus juízos são um abismo profundo. Versos 5 e 6. Isso certamente só ocorre porque os objetos naturais não são mais considerados divinos e agora podem ser símbolos magníficos da divindade. Há pouco sentido em comparar um Deus Sol com o Sol, ou um Netuno com o grande abismo. Faz muito mais sentido comparar a lei com o Sol, ou dizer que os juízos de Deus são um abismo e um mistério como o mar. Mas é claro que a doutrina da criação deixa a natureza cheia de manifestações que mostram a presença de Deus e de energias criadas que servem a Ele. A luz é sua vestimenta, a coisa pela qual o vemos parcialmente. 104, 2. E o trovão pode ser sua voz. 29, 3 a 5. Ele habita na escura nuvem de tempestade. 18, 11. A erupção de um vulcão vem em resposta ao seu toque. 104, 32. O mundo está cheio de seus emissários e executores. Ele faz dos ventos seus mensageiros e das chamas seus ministros. 104, 4.
Monta em querubins, 18:10, ACF. Comanda o exército de anjos. Tudo isso, é claro, de certa forma, está muito próximo do paganismo. Thor e Zeus também falaram no trovão. Hermes ou Íris eram mensageiros dos deuses. Mas a diferença entre ouvir no trovão a voz de Deus ou a voz de um deus é bem significativa, embora sutil. Como vimos, mesmo nos mitos da criação, os deuses têm começos. A maioria tem pai e mãe. De muitos, o local de nascimento é conhecido. Não se fala de autoexistência ou de atemporalidade. O ser é imposto a eles, como a nós, por causas precedentes. Eles são, como nós, criaturas ou produtos, embora tenham mais sorte do que nós, por serem mais fortes, mais belos e isentos da morte. Eles são, como nós, atores do drama cósmico e não seus autores. Platão compreendeu isso plenamente. Seu Deus cria os deuses e os preserva da morte por seu próprio poder, pois eles não têm imortalidade inerente. Em outras palavras, a diferença entre crer em Deus e em muitos deuses não é aritmética. Como já disse alguém, deuses não é realmente o plural de Deus. Deus não tem plural. Assim, quando ouve no trovão a voz de um Deus, você fica aquém, pois a voz de um Deus não é realmente uma voz de além do mundo, proveniente do incriado. Ao afastar a voz do Deus, ou conceber o Deus como um anjo, um servo desse outro, você vai mais longe. O trovão não se torna menos divino, torna-se mais. Ao esvaziar a natureza de divindade, ou digamos, de divindades, você pode preenchê-la com a deidade, pois ela, a natureza, agora é a portadora de mensagens. Há um sentido segundo o qual a adoração da natureza a silencia, como se uma criança ou um selvagem ficassem tão impressionados com o uniforme do carteiro que ele se omitisse de recolher as cartas. Outro resultado de crer na criação é ver a natureza não como um mero dado, mas como uma conquista. Alguns dos salmistas se deleitam com suas meras solidez e permanência. Deus deu às suas obras seu próprio caráter de emef. São seguras, fiéis, confiáveis, nada vagas ou fantasmagóricas. Quando ele faz, é com fidelidade. Como ele falou, assim se cumpriu. O que ordenou ficou estabelecido. Salmos 33, 4 e 9. Por seu poder, as montanhas são feitas firmes e fortemente fixadas. 65, 6. Deus lançou os fundamentos da terra com perfeita eficácia. 104, 5. Ele tornou tudo firme e permanente e impôs fronteiras que limitam a operação de cada coisa. 148, 6. Observe como no Salmo 136, o poeta passa da criação da natureza, por parte de Deus, para a libertação de Israel do Egito. Ambos são feitos igualmente grandes, com vitórias estrondosas. No entanto, o resultado mais surpreendente de todos ainda está para ser mencionado. Eu disse que os judeus, como quase todos os antigos, eram agricultores e lidavam com a natureza com um interesse de jardineiro e de agricultor, preocupados com a chuva, com a erva de que tira o homem seu sustento, o vinho para animar o homem e o azeite para fazer-lhe o rosto brilhar. Salmo 104, 14, 15. Para fazê-lo parecer como Homero diz em algum lugar, com uma cebola descascada. Nota de rodapé.
Citação livre da Odisseia, canto 19, versos 32 e 33. Sobre a túnica de Ulisses é dito que era delicada como a pele seca de uma cebola, na tradução em português de Francisco Lourenço. Fim da nota. Mas nós os encontramos sendo levados para além disso. Seu gosto, ou mesmo sua gratidão, abrange coisas que não servem para o homem. No grande salmo, especialmente dedicado à natureza, o qual acabei de citar, Salmo 104, não temos apenas o gado útil, a videira alegre e o milho nutritivo. Temos nascentes nas quais os animais do campo matam a sede, verso 11. Ciprestes para as aves, verso 17. Altos montes para as cabras selvagens e penhascos para os coelhos, verso 18. E por fim, até leões, verso 21. E mesmo dando uma espiada para o distante mar, aonde nenhum judeu de bom grado foi, as grandes baleias brincando, se divertindo. Verso 26. É claro que essa apreciação, a quase simpatia por criaturas inúteis ou prejudiciais ou totalmente irrelevantes para o homem, não é a moderna bondade para com os animais. Essa é uma virtude mais facilmente praticada por aqueles que nunca, cansados e famintos, tiveram de trabalhar com animais para um viver despojado e que habitam um país no qual todos os animais selvagens perigosos foram exterminados. Nota de rodapé. Deus me livre, no entanto, que pensem que eu a menosprezo. Só quero dizer que para aqueles de nós que travam conhecimento com animais apenas como animais de estimação, essa não é uma virtude cara. Podemos devidamente reclamar se ela nos faltar, mas não devemos nos dar tapinhas nas costas por tê-la. Quando um pastor ou um carroceiro esforçado mostram-se gentis com os animais, suas costas podem muito bem ser acariciadas, não as nossas. Fim da nota. O sentimento judaico, no entanto, é vívido, revigorante e imparcial. Nas histórias nórdicas, uma criatura pestilenta, como um dragão, tende a ser concebida como inimiga, não apenas dos homens, mas também dos deuses. Nas histórias clássicas, o que é mais inquietante, ela costuma ser enviada por um deus para a destruição dos homens de quem ele guarda rancor. A visão clara e objetiva do salmista, observando os leões e as baleias lado a lado com homens e seus gados, é incomum. E acho que certamente é alcançada mediante a ideia de Deus como Criador e sustentador de tudo. Em 104, 21, o ponto sobre os leões é que eles, como nós, estão clamando a Deus por sustento. Todas essas criaturas, como nós, esperam de Deus o alimento. Verso 27. É o mesmo em 147, 9. Embora o corvo fosse uma ave impura para os judeus, Deus dá alimento aos filhotes de corvos quando malpiam. O pensamento que dá a essas criaturas um lugar no entusiasmo do salmista pela natureza é certamente óbvio. Elas são nossas companheiras e dependentes. Todos nós, como os leões, as cegonhas, os corvos, as baleias, vivemos, como diziam nossos pais, aos cuidados de Deus. E a menção de todos igualmente redunda em seu louvor. Uma curiosa evidência fortalece minha crença de que existe tal conexão entre esse tipo de poesia da natureza e a doutrina da criação, e que também é tão interessante em si mesma, que acho que vale a pena uma digressão. Eu disse que o paganismo, em geral, não consegue extrair da natureza algo que os judeus obtiveram. Há um exemplo aparente em contrário. Um antigo poema gentio que fornece um paralelo bastante próximo ao Salmo 104. Mas então, quando vamos examiná-lo,
descobrimos que esse poema não é pagão no sentido de politeísta. É dirigido a um Deus monoteísta e o saúda como o Criador de toda a terra. Portanto, não é exceção à minha generalização, onde a literatura gentia antiga, em certa medida, antecipa a poesia natural dos judeus, ela também, em certa medida, antecipou-lhes a teologia. E isso, a meu ver, já era esperado. O poema em questão é um Hino ao Sol, egípcio, que data do século XIV a.C. Seu autor é aquele faraó cujo nome verdadeiro era Amenófis IV, mas que adotou o nome de Akenaton. Muitos de meus leitores já conhecem sua história. Ele era um revolucionário espiritual. Ele rompeu com o politeísmo de seus pais e quase esfacelou o Egito com seus esforços para estabelecer, por meio da força, a adoração de um único Deus. Aos olhos do sacerdócio estabelecido, cuja propriedade ele transferiu para o serviço dessa nova religião, ele deve ter parecido um monstro, uma espécie de Henrique VIII, saqueando as abadias. Seu monoteísmo parece ter sido de um tipo extremamente puro e conceitual. Ele, como seria possível esperar que um homem daquela época fizesse, nem mesmo identificou Deus com o sol. O disco visível era apenas a manifestação daquele. É um salto surpreendente, mais surpreendente em alguns aspectos do que o de Platão, e, como o de Platão, em nítido contraste com o paganismo comum. E até onde podemos ver, foi um fracasso total. A religião de Akenaton morreu com ele. Nada aparentemente veio dela. A menos, é claro, como é possível que o próprio judaísmo, em parte, tenha vindo disso. É concebível que as ideias derivadas do sistema de Akenaton fizessem parte daquela sabedoria egípcia na qual Moisés foi criado. Não há nada que nos inquiete em tal possibilidade. Qualquer que tenha sido a verdade no credo de Akenaton, ela veio a ele, de uma forma ou de outra, como toda verdade vem a todos os homens, de Deus. Não há razão para que as tradições derivadas de Akenaton não estivessem entre os instrumentos que Deus usou para se dar a conhecer a Moisés. Mas não temos nenhuma evidência de que foi isso realmente que aconteceu. Tampouco sabemos até que ponto o akenatonismo teria sido realmente adequado como instrumento para se alcançar esse propósito. Seu interior, sua espiritualidade, a qualidade de vida de que nasceu e que encorajou, tudo isso nos escapa. O próprio homem ainda tem o poder, depois de 34 séculos, de evocar as reações mais violentas e contraditórias. Para um estudioso moderno, ele é o primeiro indivíduo registrado pela história. Para outro, ele é um excêntrico, um modista, meio insano, alguém possivelmente portador de cretinismo. Podemos muito bem esperar que ele tenha sido aceito e abençoado por Deus, mas que sua religião, pelo menos no nível histórico, não foi tão abençoada e tão aceita. Isso está bastante claro. Talvez a semente fosse boa, mas caiu em terreno pedregoso. Ou talvez não fosse exatamente o tipo certo de semente. Para nós, modernos, sem dúvida, um monoteísmo tão simples, esclarecido e razoável se assemelha muito mais à boa semente do que aqueles primeiros documentos do judaísmo, nos quais Javé parece ser pouco mais que uma divindade tribal. Podemos estar errados. Talvez, se o homem finalmente conhecer o fundamento incorpóreo, atemporal e transcendente de todo o universo, não como mera abstração filosófica, mas como o Senhor, que apesar dessa transcendência, não está longe de cada um de nós. Atos 17, 27. Como um ser totalmente concreto.
muito mais concreto do que nós, a quem o homem pode temer, amar, dirigir-se e saborear. Ele deve começar muito mais humildemente, muito mais perto de casa, com o altar local, a festa tradicional e as memórias preciosas dos julgamentos, das promessas e das misericórdias de Deus. É possível que certo tipo de esclarecimento venha muito cedo e com muita facilidade. Nesse estágio inicial, talvez não seja frutífero tipificar Deus por algo tão remoto, tão neutro, tão internacional e, por assim dizer, interdenominacional, tão desprovido de características como o disco solar. Já que no final vamos chegar ao batismo e à Eucaristia, ao estábulo de Belém, ao monte do Calvário e à tumba vazia na pedra, talvez seja melhor começar pela circuncisão, a Páscoa, a arca e o templo, pois o mais alto não existe sem o apoio do inferior. Nota de rodapé: Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. Fim da nota. Não existe, não permanece, antes sobe e se expande, e finalmente se perde no espaço sem fim. Pois a entrada é baixa, devemos nos abaixar até não sermos mais altos do que crianças para entrar. Seria, portanto, precipitado supor que o monoteísmo de Akenaton fosse, naqueles aspectos que são religiosamente mais importantes, uma antecipação exata do judaico, de modo que, se apenas os sacerdotes e o povo do Egito o tivessem aceitado, Deus poderia ter dispensado Israel totalmente e se revelado a nós daí em diante, por meio de uma longa linhagem de profetas egípcios. O que nos importa no momento, no entanto, é simplesmente notar que a religião de Akenaton, sendo certamente em alguns aspectos como a dos judeus, o deixa livre para escrever poesia da natureza em algum grau como a deles. O grau pode ser exagerado. O hino ao sol permanece diferente dos salmos. O poema lembra magnificamente o Salmo 139, versos 13 a 16, quando louva a Deus por fazer o embrião crescer no corpo da mãe, de modo que ele é nossa ama seca ainda no ventre, ou por ensinar o pintinho a quebrar a casca do ovo e sair piando tão alto quanto ele pode. No verso, tu criaste a terra segundo o teu desejo, Akenaton até mesmo antecipa o Novo Testamento. Tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Mas ele não vê os leões como nossos companheiros de pensão. Ele os menciona, com certeza, mas observe de que forma. Quando tu te assentas, o mundo está em trevas como os mortos. Saiam os leões, todas as serpentes picam. Assim, juntamente com a morte e as cobras venenosas, os leões são claramente vistos em sua condição de inimigos. Quase soa como se a própria noite fosse um inimigo, fora do alcance de Deus. Há apenas um traço de dualismo. Mas, se há diferença, a semelhança também é real. E a semelhança é o elemento relevante para o tema deste capítulo. Em Akenaton, como em Salmos, certo tipo de poesia parece combinar com certo tipo de teologia, mas o desenvolvimento pleno e permanente de ambos é judaico. Enquanto isso, que coração gentil pode deixar o assunto sem uma oração que esse provável antigo rei solitário, excêntrico e idealista há muito viu e já desfruta a verdade que até agora transcende seu próprio vislumbre dela? Fim do capítulo.